quinzenais, atendemos então a solicitação de vocês, que foi feita lá em Campos do Jordão, né, para que tivéssemos um momento de mais intimidade para conversarmos um pouco mais sobre o dia a dia e a organização de vocês na diretoria. Seguindo, então, Vande, você pode explicar um pouquinho para nós sobre essa questão? Sim, vamos falar um pouquinho com vocês sobre a estrutura, né, das nossas reuniões. Onde serão? Será via Teams, tá, Tati? Acontecerão quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, e o nosso primeiro encontro já tem data marcada, será no dia 13 do mês de novembro, ok? Prosseguindo, também temos uma organização, horário e organização dos polos. Olha, nós teremos os 16 polos de diretorias de ensino e nós faremos reuniões onde serão organizadas por polo de diretorias, tá bom? Então vocês terão aí a organização pelo polo ao qual vocês pertencem, para ter esses momentos de reunião onde serão debatidas, organizadas falas entre vocês para resolver alguns problemas referentes à ação supervisora de vocês. Combinado? Vamos para o próximo slide. Olha, aqui nós temos um QR Code que direciona a estrutura dessa organização por polos, tá? E um exemplo aí vocês têm, olha, por exemplo, um dos polos é o polo 1, tá? Nesse polo 1, vocês têm a organização por algumas diretorias de ensino, né? Então, essas diretorias de ensino seriam uma das salas nas quais haverá essa reunião. Combinado? Tati, além disso, nós temos também alguns informes sobre os programas, sobre como se dará, né, as ações no nosso dia de hoje. Você pode Claro, complementar para Vande, mim, por claro, favor? perfeito. Só retomando um pouquinho para lembrar que como o formato vai ser via Teams, né, esses nossos encontros, nós vamos pedir que vocês aguardem o envio do link, tá bom? Que assim que nós tivermos o link tudo organizado, nós enviaremos a vocês esse link para que vocês possam então participar desse encontro. E não esqueçam de olhar nesse quadro que o Vanderlei passou para vocês o horário correto. Tá? Então, cada polo ali, por exemplo, de 1 a 4, tem o seu horário, das 13 a 14, é o seu horário de entrada ali da nossa reunião, tá bom? E agora vamos então para os nossos informes gerais, Vande. Lembrando que hoje, então, dia 30, começa o módulo 2 do curso dos supervisores ingressantes e também do PDL, tá bom? Não esqueçam de acessar o curso e dar continuidade aí no módulo 2, tá bem interessante também como um que vocês fizeram, tá? O curso PDL 2, a edição, né, a primeira edição, perdão, esse curso já está em andamento também. E o Multiplica Professores também está em andamento e em breve, como nós vamos conversar aqui, o curso Multiplica #diretores também, tá bom? Uma outra informação para passar para vocês estão vendo aí na tela um QR Code, né? Onde vocês poderão acessar para fazer parte do grupo de WhatsApp, tá bom? Esse grupo foi feito pela nossa coordenadora da EFAP, onde ela pede que todos vocês, previsores, também atendendo uma solicitação de vocês, né? Que vocês acessassem esse link para que fizéssemos parte ali de um grupo para trocas. Tudo bem? Vande, então, por enquanto, é isso, né? Sim, eu queria aproveitar para retomar um pouquinho o momento de troca. Então, eu vou retomar o QR Code, onde tem a divisão por polos, para que vocês possam fazer a leitura ou pegar o link que os colegas também vão colocar aí no chat, tá bom? Combinado? Então, vamos voltar um pouquinho. Olha aqui, essa tela, por favor, produção. Essa tela tem o momento de troca, aí tem o QR Code com a estrutura das próximas reuniões. Como eu disse anteriormente para vocês, serão organizadas essas diretorias por polos, né? E aí cada polo de diretoria será um espaço, um momento, onde nós nos reuniremos, né, para tratar de vários assuntos pertinentes à ação supervisora. Tem também o link que os colegas já colocaram no chat, combinado? Eu acho que agora deu para todos
o link, uma organização, né, para que eles possam acessar, né, Vange? Para Exatamente. resgatar um pouquinho essa organização dos polos, tá? Exatamente. E lembrando que esse encontro ele será quinzenal, tá bom? Então, no dia 13/11, nós passaremos, então, para as próximas datas desse encontro, né? A organização que fizemos, então, para esse próximo encontro. E o objetivo do encontro, como o Vange bem trouxe aqui, é tratar um pouquinho sobre essa ação supervisora, falar um pouco sobre os programas desenvolvidos aqui na IFAP, os cursos, as formações para 2024, enfim, é um momento mesmo de troca e compartilhamento, tá bom? Perfeito. Antes da gente passar a palavra para as colegas, também vou novamente deixar o QR Code que traz o grupo de WhatsApp, né? Então vocês podem fazer a leitura da imagem do QR Code, ok? Eu acho que é isso, né, Tati? Hoje é uma breve fala, né, mas para nós podermos trazer para vocês qual que é a intencionalidade, a organização desses encontros com vocês quinzenalmente, né, começando, como foi dito, no dia 13, no próximo dia 13 de novembro, e esperamos vocês até lá. Tati? Ok, Vange. Então agora nós vamos nos despedir aqui, né, nosso grupo, e vamos passar a fala para a nossa equipe do Multiplica #Diretores, que daqui a pouco vai passar um pouquinho algumas novidades sobre o programa a vocês, tá bom? Não esqueçam de aguardar o link do Teams que nós enviaremos, tá? Exatamente. Só lembrando que nossos colegas já virão. Vocês esperem, por favor, 2 minutinhos. Já retornamos com as nossas colegas para falar um pouquinho sobre a questão de diretores, tá bom? #Diretores. Já, já. Obrigada. Até mais. Obrigado, Até gente. mais. Bom trabalho. Tchau, tchau. Olá, supervisores e supervisoras. Meu nome é Juliana,
Estou como formadora aqui na EFAP, trabalho especificamente no CEFOG, Centro de Formação de Gestores. Sou uma mulher branca, alta, loiro, olhos castanhos e hoje estou vestindo uma blusa preta, uma calça preta e uma blusa rosa escuro por cima. Estou aqui com a minha amiga Cíntia, né, Cíntia? Trazemos aqui para vocês algumas novidades. Olá, supervisores, supervisoras. Espero que estejam todos bem. Eu sou a Cíntia, também sou formadora EFAP, lá do time do CEFOG. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos, estou vestindo uma roupa preta e um colar rosa. Bom, hoje como novidade para vocês, nós vamos falar um pouquinho, como a Tati e o Vanderlei já adiantaram, sobre o Multiplica SP #diretores. Mas antes de tratar dessa temática, nós temos alguns recadinhos, né, Cíntia? Isso, Ju. A gente estava olhando aqui no chat que o objetivo do encontro de hoje talvez não tenha ficado tão claro para alguns supervisores, né? Então vamos dar uma retomada? Lembra quando a gente estava lá no encontro de supervisores em Campos do Jordão? Teve um momento importante lá, o diálogo aberto, né, com todas as coordenadorias. E foi trazido à equipe da EFAP a necessidade de um canal de comunicação mais direto, né, onde vocês pudessem se sentir mais acolhidos, a gente pudesse, de fato, exercitar a escuta ativa com vocês. E pensando em atender esse pedido, que a EFAP organizou esse momento de troca. Hoje essa é uma live inicial para a gente falar um pouquinho disso, trazer um pouco dos informes do programa Multiplica, #diretores, e a expectativa é que nos próximos encontros, né, por polos, vocês possam trazer suas questões e acompanhar todos os informes da EFAP de forma mais efetiva. E esse possa ser um espaço de troca, de comunicação, né, onde a gente possa aí estar mais próximo com vocês, né, e escutá-los. Acho que é isso. Pelo menos, né, acho que respondi para esses supervisores que colocaram aqui no chat, né, essa questão. Vamos lá, Ju? Perfeito, sim. Então, todas as segundas-feiras, quinzenalmente, às segundas-feiras, teremos esse momento de troca aí junto com vocês, para que possamos escutá-los e que para vocês também sanem todas as dúvidas de vocês com relação ao trabalho que nós desenvolvemos aqui na EFAP. Mas agora vamos ao que interessa, né, Cíntia? Vamos falar um pouquinho de #diretores. Muitos de vocês participaram, né, no encontro de supervisores há 15 dias atrás, não sei nem se deu 15 dias, há 2 semanas atrás, e já sabem um pouquinho desse programa, porque nós demos alguns spoilers, né, aí nessa formação. E o que está nascendo agora? Está nascendo, então, o #diretores. Vocês já conhecem o #professores, nós trazemos aí algumas ideias, aprendemos muito com o #professores e na mesma pegada, na mesma proposta, a ideia é formação entre pares, ou seja, a rede formando a rede. Nós viemos de um longo processo de escuta, então nós escutamos diversos diretores, diversas diretorias de ensino, conversamos também com a equipe do CEFOP, que conduz o #professores justamente para identificar os pontos de atenção que a gente podia estar melhorando aí com relação ao #diretores, enfim, foi uma gama de profissionais pensando juntos para que esse programa de fato faça sentido. Sentido para quem? Para os nossos diretores. E por que nós trouxemos vocês para esse papo? Né? Vocês têm um papel estratégico para que o programa seja um sucesso. Vocês são os grandes articuladores entre diretoria de ensino e escola. Vocês conhecem os diretores de vocês sabem o perfil de cada um deles. Nós temos verdadeiras pérolas nas escolas e nós precisamos identificar esses profissionais para que tudo de bom que está acontecendo em cada uma das unidades escolares que vocês acompanham, de fato, se dissemine aí para toda a rede. Então, por isso que é tão importante esse diálogo inicial com vocês. Então, sabem que vocês, né, depois dos dirigentes, são os primeiros aí, aqui nós estamos conversando aí, de fato, para apresentar para vocês a nossa proposta piloto. E qual é o objetivo do programa Multiplica SP #diretores? O nosso objetivo é justamente aprofundar os conhecimentos sobre práticas pedagógicas, gestão escolar e liderança, com foco no processo de ensino e no processo de aprendizagem, porque nós estamos aqui para isso, para que tenhamos cada vez mais melhores resultados de aprendizagem, porque os nossos alunos saiam das escolas aprendendo de verdade. E para isso, todos os profissionais, sem exceção, que atuam nas escolas e nas diretorias de ensino, estão, de certa forma, envolvidos.
Tudo bem, pessoal? Cíntia, alguma colocação? Sobre o programa ainda não, Ju, mas o pessoal está pedindo para a gente voltar com os QR Codes, né? Logo mais a gente vai colocar novamente o QR Code para que vocês consigam acompanhar. E também a nossa equipe vai colocar os links aqui no chat também. Perfeito, Cíntia, muito obrigada. Bom, então ficou claro para todo mundo, é formação entre pares, é rede formando a rede, e o nosso objetivo é pensar na atuação do diretor, de que modo que um pode colaborar com o outro, de que modo que cada um pode enriquecer a prática do seu colega nessa perspectiva mesmo da formação entre pares. E aí, para isso, nós temos um piloto, né? E, obviamente, como nós aprendemos muito, como eu falei para vocês, com o hashtag professores, nós aprendemos muito com todos os diálogos que nós estabelecemos com a rede, previamente ao desenho, né, do nosso piloto, mas, obviamente, é uma proposta inicial. E, para isso, nós temos alguns atores, né, alguns profissionais que são extremamente importantes, né, além de vocês, para todo esse processo de engajamento, que vão fazer parte do fluxo, né, profissional das nossas ações do hashtag diretores. Então, aqui na EFAP, nós temos uma equipe de 6 formadores, tá? Então, nós temos 6 formadores EFAP que estão aí, fazem parte do time hashtag diretores. Nossa projeção ainda é que tenhamos 182 diretores multiplicadores. E para isso nós contamos com vocês, né, que conhecem o time de vocês, que conhecem a equipe de vocês, justamente para fazer esse processo de engajamento, enfim, de passar isso adiante, de modo que eles também se interessem aí a participar ativamente aí do nosso programa, tudo bem? E aí nós temos como projeção 182 diretores multiplicadores que irão conduzir, irão ministrar 91 turmas. E por que 182 para 91? Porque a nossa ideia é que tenhamos 2 diretores para cada turma, que conduzirão juntos, que terão a mesma função, que participarão juntos, né? Mas nós teremos aí, a nossa proposta é que tenhamos 2 multiplicadores para cada turma. Se nós conseguirmos fechar esses 182 multiplicadores e, consequentemente, 91 turmas, nós teremos, então, 910 vagas para diretor cursista, visto que são 10 cursistas por turma, ok? E também temos aí a figura do supervisor embaixador. Esse supervisor embaixador é o representante do programa na diretoria de ensino. Então, ele tem algumas ações específicas, né? Então, ele vai, por exemplo, nos ajudar nas entrevistas, né? Compor a banca, na verdade, de entrevistas. Ele vai acompanhar as formações da EFAP, justamente também para compartilhar na diretoria de ensino o que está sendo dialogado, o que está sendo ofertado, o que está sendo proposto. E apoiar, quando solicitado, as ações do diretor multiplicador, né? Lembrando que ele que conduz, ele que está à frente das ações formativas, mas o supervisor, de todo modo, ele vai estar apoiando essas ações formativas do diretor multiplicador. No total, são 1.189 pessoas profissionais diretamente envolvidos, e todos os demais indiretamente envolvidos no que se refere ao engajamento, ao envolvimento. De fato, a gente está promovendo aí o sucesso deste programa. E aí, Cíntia, temos alguma pergunta até então? Como que está o chat? Temos 2 perguntas aqui bem interessantes, Ju. Tem alguns supervisores perguntando quais serão as atribuições do supervisor embaixador. Bom, o supervisor embaixador, eu vou falar as três principais funções, tá? As principais atividades que o embaixador vai desenvolver. Eu sei que muitos de vocês já foram indicados, porque quinta-feira passada o dirigente recebeu um Google Forms para fazer a indicação desses embaixadores, desses supervisores embaixadores, e possivelmente muitos de vocês já foram indicados e estão aí com a gente nessa empreitada que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, a primeira coisa que vocês vão participar ativamente junto com a gente é a composição de bancas para as entrevistas. Então, nós teremos as entrevistas dos multiplicadores, serão muitas entrevistas. A resolução ainda não desceu do CJ, se eu não me engano, não voltou para a gente. O edital também está para ser lançado, mas nós teremos aí uma quantidade maior de vagas
Teremos, inclusive, cadastro reserva, vocês vão ver mais para frente. Então, de todo modo, esses supervisores nos ajudarão aí com a entrevista desses diretores multiplicadores, ok? Além disso, nós teremos as formações conduzidas pela EFAP. Conduzidas pela EFAP junto aos diretores multiplicadores, para os diretores multiplicadores. E é bem importante que esse supervisor embaixador acompanhe essas ações formativas da EFAP justamente para se apropriar dos temas que estão sendo abordados, né? E, porventura, até mesmo, de repente, discuti-los, né, na diretoria de ensino, apresentar para os demais colegas. É, de fato, um interlocutor, né? É alguém que representa o programa junto aos demais membros da diretoria de ensino. E, por fim, é o apoio, né, ao diretor multiplicador. Notem, é apoiar, não é fazer por. Então, não é que o supervisor vai estar lá realizando a formação, conduzindo a formação pelo diretor multiplicador, mas vai apoiá-lo. De repente, vou dar um exemplo mais prático para vocês. De repente tem um assunto que ele sabe que vai gerar mais polêmica naquele grupo, de repente pode, olha, se você fizesse essa leitura complementar, ou se você fosse por esse caminho. Então é mais uma situação mesmo de apoio a esse profissional, que este sim, que é o diretor multiplicador, este sim tem a responsabilidade de conduzir a ação. Então, vocês estarão lá para apoiá-lo quando necessário solicitar. Tudo bem? Acho que vale só complementar, Ju, que os dirigentes ainda têm um período, né, para indicar o supervisor embaixador da sua diretoria. Então, até o final dessa semana, a gente ainda vai receber esses nomes. Assim que essa lista estiver finalizada, a equipe da EFAP vai entrar em contato com você, né, que foi indicado pelo seu dirigente, para que a gente possa conversar de forma mais próxima, né, para entender como é que estão todos os processos. E a nossa resolução, sim, vai ter uma resolução do Multiplica Hashtag Diretores, sim. Como a Ju bem falou, ela está em análise com o nosso jurídico, mas em breve já vai ser lançada aí na rede para todos vocês. Além disso, todos os temas, né, todas as pautas formativas serão produzidas pela equipe da SEDUC, né? Essa foi uma pergunta que apareceu aqui no chat também. Todas as pautas formativas, todos os roteiros, eles serão produzidos aqui pela equipe SEDUC, que são totalmente composta por pessoal da rede, né, por pessoas da rede, para a rede, né, justamente para ser esse momento de troca. Mais alguma coisa, Cíntia? Estão perguntando também do início da formação, né? Mas aí acho que a gente pode falar isso mais para frente, assim que tiver todos os documentos publicados, né? A gente está com a expectativa que o edital já possa ser lançado ainda esse mês, e é para que as formações possam começar no ano que vem. Isso. Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Então, agora nós vamos falar um pouquinho das formações realizadas pela EFAP. Então, nós temos um movimento que eu já passei para vocês no slide anterior. Então, nós teremos aí formações realizadas pela EFAP e formações realizadas pelos diretores multiplicadores. Vamos iniciar nosso diálogo com relação à EFAP. Então, dentre as formações realizadas pela EFAP, nós temos a projeção de realizar 2 encontros presenciais, tá? Um encontro presencial no início do programa, nós estamos chamando de jornada, no início da jornada, e esse primeiro encontro seria para engajamento, principais informações, um diálogo, algumas oficinas aí para trabalhar questões relacionadas às pautas formativas, e um segundo encontro presencial ao final da jornada, né? Esse sim, para a gente conversar um pouquinho sobre o que funcionou, o que a gente pode estar melhorando para, de repente, uma segunda edição, né? Quais foram as práticas inspiradoras aí que nós conseguimos, de repente, selecionar dentre os encontros formativos desenvolvidos no decorrer da jornada, e assim vai. Então, essa é a nossa projeção. Temos também como projeção, pensando em formação EFAP, ok? 8 encontros remotos junto aos diretores multiplicadores e estes com as presenças de vocês. Por que 8 encontros remotos? Porque serão 8 pautas formativas. Então, é um encontro remoto para cada uma das pautas formativas, ou seja, para cada um dos temas contemplados nas pautas formativas, né? Esses encontros remotos terão a duração de 2 horas aula, ou seja, 1h30. Tá? Então, para cada formação EFAP tem a duração de 2 tempos de 45 minutos, 2 horas aula, ou seja, 1h30. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, Cíntia? O que aparece para a gente?
Tem alguns supervisores dizendo na importância dos diretores multiplicadores também participarem da construção dos materiais junto com a gente, né? Mais para frente, a gente vai falar um pouco da sugestão dos temas, e acho que vale dizer, já esclarecer, né, que a gente já fez algumas escutas, né, iniciais para levantar alguns temas que seriam interessantes para que a rede pudesse multiplicar. E sim, eles vão estar participando ativamente com a gente, justamente porque é um processo de construção, de colaboração. Podemos seguir, Ju. Perfeito, Cíntia. Bom, nós falamos então das formações ofertadas pela EFAP junto aos diretores multiplicadores, na qual os supervisores e embaixadores também participarão para se apropriar dos temas que estão sendo contemplados aí nas ações formativas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as formações realizadas pelos diretores multiplicadores. Bom, então teremos encontros remotos, tá? Os diretores multiplicadores junto com os diretores cursistas semanalmente, tá? Então, toda semana, os diretores multiplicadores se reunirão junto aos seus diretores cursistas, naquele movimento que eu já falei anteriormente. 2 diretores multiplicadores para cada 10, aproximadamente 10 cursistas. Na semana A, ou na primeira semana, ele vai conversar sobre algum tema, que a gente já vai falar sobre esses temas posteriormente, sobre algum tema relevante para a gestão escolar, para a liderança e para a atuação do diretor. Vai dialogar sobre isso. E ao final desse encontro, onde ele vai desenvolver essa pauta formativa, será lançado um desafio, uma atividade, uma reflexão para que os cursistas pensem, desenvolvam durante aquela semana. E na semana seguinte, que a gente está chamando de semana B, teremos então o desdobramento dessa pauta. Então, eu recebi uma formação, por exemplo, sobre painel aluno presente, né? E aí eu recebi a formação sobre o painel aluno presente, fui desafiado, de repente, a alguma atividade relacionada a este painel, e aí eu vou ter aquela semana para desenvolver essa atividade. E no próximo encontro, ou seja, na semana seguinte, eu vou conversar sobre isso. Então, cada pauta formativa, né, então ela terá um start, ou seja, uma reunião inicial para dialogar sobre o assunto, e depois será então um momento de escuta de fato para ver como que eu consegui transpor aquela pauta, né, para a prática, para o meu dia a dia, o que fez ou não fez sentido para a minha atuação profissional enquanto diretor. Para além disso, alguma pergunta com relação a isso, Cíntia? Por enquanto é só sobre o horário dos encontros, mas aí Tá. a gente pode, se serão no horário de trabalho, né? Já falaremos sobre isso. Para além disso, então assim, se eu sou o diretor multiplicador, eu estou recebendo a formação da equipe EFAP e eu vou ter que multiplicar aquela formação para os meus cursistas. E para isso eu preciso do quê? Eu preciso de tempo para estudar e planejar. Então, o diretor multiplicador, além de receber a formação da EFAP, conduzir a formação com seus multiplicadores, também terá um tempo remunerado, ou seja, terá uma retribuição para isso, né, de 3 horas aula semanais, para que ele consiga estudar e planejar as suas ações formativas junto aos cursistas. Ok? A retribuição está projetada aí no slide. Ela é para cada 45 minutos, ou seja, para cada hora aula, ela é de R$ 48,27, o que gera um total aproximado de R$ 965,40, tá? Isso para o diretor multiplicador. E eu acho que agora cabe a questão do horário. Tô certa, Cíntia? Tem mais alguma pergunta? Tem bastante supervisores aqui falando como é que se deu o processo de escuta, né? Eu acho que vale explicar que a gente iniciou esse processo, né, com 2 diretorias de ensino, ouvindo diretamente os diretores de escola, na verdade já foram 3, e a ideia é que a gente consiga ouvir mais diretores, né, ao longo aí dos próximos dias. A gente está até fazendo aqui um levantamento para organizar melhor como se dará essa escuta. Aí foram diretamente com os diretores, né, então a gente está aqui se organizando para conseguir ouvir representantes de todas as diretorias. 3 diretorias por enquanto, né? Mas ainda estamos no processo aí para ouvir as demais. Tudo bem? Mais alguma coisa? Agora estão perguntando se ele vai receber, as reuniões não acontecerão em seu horário de trabalho?
Bom, nós temos aí algumas propostas, a maioria delas ainda está em estudo. Como eu falei para vocês, a resolução ainda está nas mãos do CJ, né? Então nós temos, obviamente, uma ideia inicial, que a gente está passando para vocês agora, o start para fins de engajamento. Nós precisamos contar com vocês justamente para estar dialogando com os diretores de vocês, estar identificando aqueles que têm perfil formador, aqueles que terem interesse, de certa forma, ajudando-nos a engajá-los também para esse processo. Então, qual que é a nossa ideia pensando em jornada de trabalho? Para fins de retribuição, né, precisa ser fora do horário de trabalho, né? Então, eu não posso utilizar de retribuição se ele está realizando no horário de trabalho. Quando a gente fala de formação EFAP, ou seja, aquela formação que o profissional vai receber do nosso time EFAP, ou seja, vai receber de nós formadores EFAP, este pode acontecer no horário de trabalho sem problemas, tá? Então a gente pode, porque ele está, na verdade, a formação continuada, ele está recebendo a formação, ele não é remunerado por isso, ele não recebe nenhuma retribuição por isso. Quando eu falo de formação que ele vai dar junto aos seus cursistas, que ele vai multiplicar aos seus cursistas, e horas de estudo e planejamento, estas sim recebem retribuição, ou seja, são remuneradas. E, portanto, não podem acontecer no horário de trabalho. Então, nós estamos num estudo para ver exatamente o que a gente vai estar fazendo, né? O que a gente vai estar fazendo para que a gente consiga adequar da melhor forma possível. Uma das possibilidades é que a gente consiga, então, blindar, de repente, um horário daquele profissional, de modo que ele consiga conduzir aquela formação e estudar e planejar em determinado dia da semana e horário e repor essas horas aula, né, na verdade, em outro momento. Essa é uma possibilidade. Como eu falei para vocês, resolução não voltou para a gente ainda. O que eu posso garantir para vocês é que nós estamos fazendo de tudo para, dentro da legalidade, que seja um programa bacana, que todos consigam aderir e que a gente tenha um piloto de sucesso. Então, assim, é o que a gente consegue adiantar a priori. Tudo bem? Cíntia? Supervisores? Temos uma dúvida. O que significaria se blindar o horário, Juliana? Blindar o horário significa nós fecharmos um horário fixo, onde o profissional estará 100% disponível para receber a formação da EFAP, estudar e planejar e também dar a formação aos seus cursistas. Então, seria, por exemplo, na terça-feira de manhã, né? Ele receberia a formação da EFAP, um exemplo, sei lá, das 8 às 9h30, realizaria seu processo de estudo e de planejamento e também ministraria essa formação, multiplicaria essa formação junto aos seus cursistas. Tem muitos provisores pedindo para a gente voltar o QR Code. A gente vai voltar ele já, mas só aproveitando para responder aqui as perguntas sobre a resolução. A gente tem a minuta sim, tá, da resolução, ela está com o nosso jurídico, por isso que a gente ainda não disponibilizou para vocês. Todas essas informações mais detalhadas, elas serão depois disponibilizadas. E no próximo momento de escuta, a gente também vai trazer mais detalhes, né? Então, hoje, a ideia aqui era só trazer algumas informações iniciais para vocês já irem sabendo, né, que o programa tá nascendo, que a gente já está trabalhando nele, mas toda a parte legal, né, resolução, edital, em breve será disponibilizada para vocês com todos os detalhes. Perfeito, Cíntia. E com relação à questão da escuta, só retomando, nós sempre aprendemos muito com todos vocês, né? Então, realmente, nós estamos nesse processo de escuta já faz um tempo. Como a Cíntia falou, tivemos a escuta com alguns diretores. Eu acho que aprendemos muito também com o hashtag professores. Então, tivemos muitas reuniões entre centros, justamente para ver o que funcionou, o que precisa melhorar, para que, de fato, seja um programa que faça sentido para todos vocês, né? Vocês, enquanto supervisores de ensino, também verificarem que os diretores de vocês estão compartilhando aí as boas práticas, estão enriquecendo a prática um do outro, né? Isso é muito importante. A gente sabe o quanto vocês se esforçam para que os diretores das escolas do setor que vocês atuam sejam cada vez melhores e tenham aí melhores práticas para melhores resultados também de aprendizagem dos estudantes, tá bom? Bom, continuando aqui, Cíntia, mais algo que a gente tenha que retomar? Fique à vontade. Perguntaram também se diretores em escolas PEI poderão participar do programa. Todos os diretores, sem exceção, tá? Hoje nós temos um universo de metade das nossas escolas são do programa Ensino Integral
E então nós garantimos que todos os professores, todos os diretores, sem exceção, possam participar do programa. Seja como multiplicador, seja como cursista. Então nós temos que ter muitos multiplicadores, para quanto mais multiplicadores nós tivermos, mais turmas nós teremos e, portanto, mais vagas aí para os cursistas. Inclusive, foi uma consideração de vocês também no encontro de supervisores. Tudo bem, Cíntia? Alguns supervisores estão aqui dizendo, né, que a gente ainda não tem todas as informações, mas de fato a gente está vindo aqui trazer só o start do programa, né? A gente ainda está trabalhando, né, para trazer essas informações mais detalhadas para vocês. Então, com certeza, a gente fará mais lives, né, mais momentos para que vocês possam compreender melhor todo o desenho do programa. Isso aqui é só um desenho inicial e informar mesmo, né, que a gente está aí trabalhando para a hashtag Diretores Funcional ano que vem e ser um sucesso, assim como tem sido o hashtag Professores, né? É tanta coisa nos bastidores que você deve imaginar, né? Então tem resolução, tem edital, tem documento orientador. Nós estamos nesse processo de planejamento já faz um tempo. Então a ideia é, de fato, que seja um programa de sucesso e a gente precisa bastante que vocês também estejam engajados para que a gente consiga aí articular junto às escolas, junto aos diretores que vocês acompanham, o que eles têm de melhor e o que vocês têm de melhor. Porque a gente sabe que os diretores estão como estão, graças a vocês que acompanham de perto, estão junto com eles aí a todo momento, tá bom? Bom, vamos continuar então. Aqui nós temos um exemplo de fluxo, tudo bem? É um exemplo de como funcionaria esse fluxo de ação formativa. Então nós temos ali, o cor de rosinha é quando tem a presença da EFAP, tudo bem? O vermelhinho. E o azulzinho é quando é o diretor multiplicador junto ao cursista. Esse exemplo é da primeira semana. Então a nossa projeção, a nossa ideia é que o programa inicie no finalzinho de fevereiro, na última semana. Essa é a nossa ideia, né? Para que a gente tenha uma jornada aí a gente chama de semestral, mas efetivamente de 4 meses. E aí a pauta 1, então a primeira pauta formativa, ela será não é roteirizada, né? Ela será passada junto aos supervisores embaixadores e diretores multiplicadores, né? Naquela semana. Tá? Então, numa semana X, tudo bem? E aí, o diretor multiplicador, respeitando aquelas horas-aula que ele tem para estudo e para planejamento, ele vai estudar. Então, notem que na primeira semana não tem multiplicação ainda, né? O começo da roda, né? O começo do ciclo. Então, na primeira semana, ele recebe a pauta formativa e tem aquelas horas de estudo para ele se apropriar, vai ter tido também um encontro presencial, né, Cíntia? Que vai ajudá-lo, né, a entender um pouquinho como vai funcionar esse programa. E aí, então, ele vai receber essa pauta. A partir da semana seguinte, tá? O que acontece? Então, ele vai multiplicar a pauta 1, que ele recebeu na semana anterior, junto aos seus diretores cursistas. Por que eu estou reforçando isso? Por que eu acho importante reforçar isso? Ele não vai jamais receber na mesma semana que vai multiplicar. Justamente para ele ter tempo de se apropriar, de tirar suas dúvidas, de entender, de planejar como ele vai articular isso junto com os diretores cursistas. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de formação entre pares. Então, todos, sem exceção, têm muito conhecimento. E a gente precisa garantir que isso seja super aproveitado durante esses encontros. Inclusive, né, Cíntia, a ideia de desdobramento é justamente essa, para que cada um dos assuntos tratados nessas pautas seja devidamente esgotado. Então, se eu estou falando de aluno presente, eu não vou falar de aluno presente essa semana, para na semana seguinte falar de prova paulista. Eu preciso de um tempo de maturação, de entendimento, de desdobrar, de dialogar, de ver como aquilo acontece na minha escola, de trocar práticas exitosas. Então, nós tentamos garantir, de fato, um tempo bacana para que o diretor multiplicador consiga se apropriar e desenvolver essa pauta da melhor forma possível. Cíntia? Temos 2 dúvidas aqui que são importantes esclarecer. O PEB 2 designado como diretor também poderá ser diretor multiplicador? Em exercício na função. Todo e qualquer profissional em exercício na função. Outra pergunta. Os cursistas de um diretor multiplicador serão diretores de sua diretoria de ensino? Não necessariamente, né? A gente vai ser, na verdade, por
característica da escola, né? Então, se são diretores de uma PEI, estarão reunidos com diretores de outras PEIs e assim por diante. Tem uma pergunta também sobre a legalidade desse pagamento, né? Se vai receber pela formação recebida da EFAP. Na verdade, não, gente. A formação recebida da EFAP ela vai ser só para fins de certificação. O pagamento vai ser feito, a retribuição, melhor dizendo, perdão, vai ser feita apenas para os horários de fato trabalhados, né? Do diretor multiplicador com o seu diretor cursista, no momento da primeira pauta e depois do desdobramento dessa pauta. E quando a gente fala que também poderão ser feitos no horário de trabalho, é para flexibilizar. Mas é importante dizer que essas horas deverão depois, né, ser compensadas, né, lá em articulação com o supervisor responsável, para que não haja nenhuma ilegalidade nesse processo dessa retribuição. Ok, Cíntia, posso continuar? Bom, então temos lá. Então, recebi a formação da EFAP, tive uma semana para me apropriar dessa pauta, multipliquei essa pauta, ok? E desdobrei, né? Então, multipliquei numa semana, desdobrei na outra semana. E nisso começa, então, o processo incluindo as demais pautas. A formação da EFAP junto aos multiplicadores assim, acontecerá sempre na mesma semana do desdobramento. Né? Então, estou falando isso principalmente para os embaixadores aqui presentes, tá? Então, nós temos muitos embaixadores que já foram indicados, tem alguns aí que talvez já queiram ser embaixadores e tem alguns dirigentes que talvez não tenham indicado ainda. É importante vocês saberem disso, por quê? Porque quinzenalmente a EFAP realiza suas ações formativas junto ao diretor multiplicador e é essa ação formativa e essa passagem de pauta que é muito importante que vocês participem justamente para que vocês possam articular junto às diretorias de ensino que vocês atuam. Tudo bem? Só complementando, todo o programa ele será por adesão, né? Então não é obrigatório nenhum diretor participar, né? Fica aí a critério de vocês escolherem, né? Os diretores escolherem se querem ou não fazer parte. Sim. É claro, né, que a gente espera que a adesão seja grande, né, para que o programa funcione, já que é uma experiência bacana, como a gente tem visto aí com um dos professores. E para isso que nós estamos aqui, né, Cíntia? Com certeza. É justamente para engajá-los, porque nós sabemos o papel tão importante que vocês têm junto à escola para nos ajudar nesse engajamento também. Como eu falei para vocês no início, a nossa projeção, né, a nossa ideia inicial é que tenhamos pelo menos 182, pelo menos não, até 182 diretores multiplicadores para que possamos, de fato, abrir as 91 turmas. Somente abrindo as 91 turmas que de fato nós teremos ali as 910 vagas, né? E uma das situações que apareceu bastante, né? Inclusive é por isso que a gente está reforçando tanto isso no hashtag professoras, foi justamente isso. Muitos profissionais tinham interesse de participar e não conseguiram participar dessa primeira edição. E agora estão ali super ansiosos, né, para a segunda edição, para que eles consigam participar desse programa que foi aí um sucesso em toda a rede. Então, nós estamos aí primando por já começar engajando. Já engajamos os dirigentes na semana passada, estamos engajando vocês essa semana. Vamos ter um diálogo também com os diretores, né, justamente para que, de fato, a gente consiga aí uma grande adesão dos diretores. Tudo bem? Lembrando, todos os slides, né, da nossa apresentação serão disponibilizados para vocês depois, bem como um QR Code para que a gente consiga levantar mais questões que a gente não consiga responder hoje na live, né, por conta do tempo ou porque a gente não tem essa resposta de bate-pronto. Mas em breve teremos, viu, pessoal? Porque, como eu falei para vocês, a resolução já volta para a gente, edital também já está aí, então a nossa ideia é que ele saia ainda este mês. Né? Então, nós estamos adiantando algumas informações, justamente para que vocês também possam adiantá-los junto às escolas, nas visitas que vocês fazem semanal. E em breve teremos aí mais novidades. Tudo bem? Mas está nascendo, gente. Essa é a ideia, né? Sim. Finalmente teremos aí um programa para os nossos diretores. E aí... os temas propostos, tá? Esses temas também foram levantados aí junto à rede e nós elencamos
porque são temas que de fato fazem todo o sentido e são de suma importância serem trabalhados junto aos diretores, né? Nós sabemos as ações formativas que vocês, supervisores, já realizam junto aos diretores. Mas a gente sabe também, a gente reconhece também a importância dessa formação entre pares e é por isso que nós retomamos esses temas para serem trabalhados de diretor para diretor, tudo bem? Então, um dos temas que nós propusemos aí para as nossas pautas formativas é liderança pedagógica do gestor. Nós sabemos da importância desse olhar pedagógico do diretor dentro da escola e nós queremos reforçar justamente nessa formação entre pares a importância dessa atuação e de que modo que cada um tem atuado aí no seu dia a dia nas escolas. Trouxemos também como tema organização das demandas pedagógicas e administrativas. Então, tentem lembrar quantas vezes vocês chegam na escola e o diretor está lá apagando incêndio, ele fala que ele não tem tempo de fazer aquilo que vocês solicitaram. Então, nós trouxemos essa temática justamente para repensar a forma que nós estamos organizando as nossas demandas, o nosso cotidiano e a nossa rotina. Essa é a ideia. Tá. E notem que, além das demandas pedagógicas, nós colocamos também, enquanto tema, questões administrativas, que foi amplamente solicitado também pelos diretores, por vocês supervisores e até mesmo pelos dirigentes, porque de fato às vezes surgem algumas dúvidas que às vezes o colega, numa prática que ele teve, numa experiência que ele teve, consegue nos ajudar a solucionar. Então tem as questões pedagógicas, mas obviamente a gente sabe que também tem as questões administrativas que acontecem na escola e também precisam ser abordadas, contempladas aí nesses encontros, tudo bem? Depois, nós temos como proposta também o BI, como ferramenta de gestão e planejamento de tudo que acontece na escola. Então, o BI, de fato, como uma ferramenta de gestão, né, para eu analisar aqueles indicadores, verificar em que momento está a minha escola, verificar o que eu posso estar fazendo para estar ajudando. Né? Os painéis, tanto aluno presente para acompanhar a frequência, como Prova Paulista para acompanhar a aprendizagem, o apoio presencial em sala de aula, né, que é algo que faz parte da rotina dos nossos profissionais também, então é algo que é importante de ser contemplado, e o feedback formativo. Né? O apoio presencial em sala de aula, ele faz sentido se eu tenho um feedback que de fato é formativo e de fato contribui para a prática profissional daquele meu professor que eu acompanhei. E aí, Cíntia, com relação aos temas? Complementando aqui em relação aos temas, né, o pessoal está dizendo se esses temas estão fechados, né, se são só colocados pela SEDUC. Na verdade, são temas que dialogam aí, né, com as diretrizes pedagógicas da SEDUC, mas também foram apontados pelos diretores ouvidos, né, e esses são temas propostos inicialmente. Então, eles podem aí sofrer algumas modificações ao longo do caminho, quando a gente for ouvindo outros diretores de outras diretorias de ensino, né. Relembrando que a gente está ainda elaborando esse cronograma para conseguir ouvir mais diretores de mais escolas, né, para conseguir abranger a maior parte da nossa rede. Aí tem uma pergunta aqui da Kátia. Quais temas administrativos, né, que estão sendo pensados? APM, prestação de contas, merenda, patrimônio? Sim, quem perguntou isso, Cíntia? Foi a Kátia. Isso mesmo, Kátia. Todos esses temas que você colocou no chat e mais todos que virem a surgir, porque a gente sabe quantas questões administrativas acontecem na escola e estão, de certa forma, também vinculadas com as questões pedagógicas. Nossa ideia é organização de demanda. E quando a gente fala de demanda de diretor, nós estamos falando de todas as dimensões, né, Cíntia, da gestão escolar. E dentre elas nós temos as demandas pedagógicas, né, que entra, por exemplo, o apoio presencial em sala de aula, o feedback formativo, mas nós temos também as demandas, né, as atividades administrativas, que entra a prestação de contas, enfim, tudo que vocês colocaram aí, a ideia é que nós consigamos contemplar. Por isso, pessoal, que é tão importante a figura, né, do supervisor embaixador. Porque esse supervisor embaixador vai contar aos demais, né, ele é o representante do programa dentro da diretoria de ensino, e ele vai ter essa função de comentar, falar para os demais também o que está sendo abordado nessas pautas. Né? Justamente, então, olha, vocês estão vendo lá no Multiplica, que está tratando a prestação de contas, né? E aí, vocês estão conseguindo se organizar melhor? Está fazendo sentido essa agenda? Enfim, justamente a ideia é que todos tenham acesso ao que está sendo trabalhado, até mesmo para que vocês consigam chegar na escola e dialogar também sobre isso. Tudo bem?
A Miriam trouxe uma questão que também é importante de comentar, Ju. E quem fará essas formações temáticas, né? Estarão articuladas com os setores da SEDUC? Seria ideal. Sim. Sim, elas estarão, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Nós fazemos parte do Centro de Formação de Gestores, mas nós atuamos ativamente na parte pedagógica, né? Então, nós temos os profissionais aqui da secretaria, que tem expertise, né? Que conseguem trabalhar essas temáticas e, obviamente, nós estaremos sempre articulados com esses profissionais, de modo que a gente consiga enriquecer, melhorar cada vez mais, aprimorar cada vez mais essas formações, tá? Pode ficar tranquila. A Miriam? Isso. Obrigada, viu, Miriam? Mais alguma coisa, Cíntia? Apareceram mais algumas questões da legalidade, mas aí, né, conforme forem saindo, né, a resolução e edital, a gente volta com esses detalhes de forma mais acertada para vocês. Isso, de forma mais minuciosa, né? É isso. Nós temos essa preocupação hoje mesmo de manhã, nós estávamos realizando alguns ajustes no edital e nós pensamos, nossa, tem a live, né, e o edital ainda está sofrendo ajustes, mas de fato nós precisamos que seja um edital, tanto edital como resolução estejam bem redondinhos, né, para que a gente consiga aí ter um programa que seja de fato um sucesso dentro de todos os padrões aí que a gente, de exigência que nós temos aí para os nossos gestores. Tudo bem? Bom, e aí, como a Cíntia reforçou algumas vezes, né, vai sair um edital, tá, para a seleção desse diretor multiplicador. A proposta é que saia ainda este mês, na verdade o mais rápido possível, mas lembrando que o edital sai depois da resolução, né, mas que saia o mais rápido possível e é por adesão. E por isso que esse nosso diálogo é tão importante. São vocês que fazem essa ponte, são vocês que nos ajudam a identificar esses profissionais, conversar com esses profissionais, engajá-los, né, de certa forma até encorajá-los a serem aí os pioneiros nesse programa, que é tão importante para toda a rede, né, para justamente a gente conseguir aí, de fato, os multiplicadores para que nós tenhamos cada vez mais turmas, tá? E a adesão será via sede. Acompanhem as lives, acompanhem no site da EFAP, vai ter ali uma partezinha só para o hashtag diretores, né? E lá terão todos os prazos, novidades, tudo que sair, nós vamos alimentar também no site da EFAP para que vocês estejam cada vez mais por dentro de tudo que está acontecendo aqui enquanto EFAP. Cíntia? Sobre a questão do supervisor embaixador, né, que apareceu de novo aqui em algumas outras perguntas, esse supervisor embaixador ele vai ser indicado inicialmente pelo dirigente da diretoria de ensino, né? Como a gente ainda está fazendo esse programa piloto, a gente vai adotar essa estratégia nesse momento. Mas aí, uma próxima edição, a gente pode também fazer alguma coisa um pouco diferente, né? Porque alguns colocaram que seria legal se tivesse aberto para outros supervisores que tenham interesse e tal, né? Tudo isso ainda pode ser dialogado. Sim. Perfeito, sim. Tem muitas outras questões, a gente não vai conseguir responder todas por conta do tempo, mas aí é super interessante que vocês acessem o nosso QR Code, registrem suas dúvidas, seus questionamentos, a gente está anotando tudo que está aparecendo no chat e a gente vai coletar todas essas questões e dar uma devolutiva para vocês, de todas elas. Esse é o nosso compromisso para que tudo fique aqui respondido. Exatamente, sim. Então, alguns minutinhos para vocês copiarem o QR Code, né? Registrem as dúvidas de vocês. Pode ser via chat, nós vamos também fazer um consolidado desse chat. Sim. E também aí no QR Code para que não fique nada sem ser respondido. Como eu falei para vocês, teremos mais respostas, acho que na próxima semana, possivelmente. Mas a ideia é que em breve vocês tenham aí mais novidades com relação a essa grande novidade que nós trouxemos para vocês. Então, Ju, vamos deixar mais um minutinho aí o QR Code das dúvidas, para depois a gente voltar com o QR Code do grupo do WhatsApp, né, para quem não conseguiu acessar. E aí a gente pode aproveitar esse tempinho para responder mais uma pergunta da Lindsay. Qual a indicação? Quanto à indicação está claro, explique, por favor, sobre a atuação do supervisor embaixador. Tá, eu posso retomar. Eu acho que dá para deixar projetado o QR Code, por gentileza, produção? E eu vou retomar brevemente a atuação do supervisor e embaixador, tá? Que talvez não tenha ficado muito claro na minha explanação. Então, num primeiro momento, a primeira atividade que esse supervisor e embaixador vai desenvolver será compor a banca de entrevistas, tá? Nós teremos uma quantidade
de vagas para esse piloto, né? Então nós teremos lá 182 vagas para diretor multiplicador neste piloto, ou seja, nessa primeira edição do programa #Diretores, e, portanto, esses passarão numa das fases de seleção por uma entrevista. E esse supervisor embaixador, ele irá compor as bancas de entrevistas, junto com o formador EFAP. Tudo bem? Essa é a primeira atividade aí que já é inicial, né? Antes mesmo do programa começar a rodar, ele já vai estar participando ativamente junto com a gente. Outra atividade que ele vai estar desenvolvendo aí junto com a gente, enquanto formadores EFAP, será acompanhar as formações ofertadas pela EFAP. As formações ofertadas pela EFAP serão quinzenais. Então, quinzenalmente, nós realizaremos a formação sobre as pautas formativas e esse supervisor embaixador participará, justamente para entender o que está sendo contemplado na pauta, verificar no que ele pode estar auxiliando seus diretores multiplicadores, passar para os demais o que está sendo contemplado na pauta e se apropriar, né, do processo. Tudo bem? Então, ele vai acompanhar quinzenalmente, é uma formação de 1 hora e 30 minutos, ou seja, 2 tempos de 45 minutos, 2 horas aula, ele vai estar acompanhando aí essa formação. E ele vai também apoiar, quando solicitado, as ações do diretor multiplicador. E por que a gente frisa tanto esse quando solicitado? O diretor multiplicador, ele é quem conduz as formações, né? Ele é quem ministra as formações junto aos cursistas. Mas ele tem aquele embaixador da sua diretoria de ensino enquanto referência, né? Então, vocês, embaixadores, são referências no programa dentro da diretoria de ensino. Vocês são representantes do programa dentro da DE. Visto isso, de repente surge uma dúvida, de repente está com uma turma um pouquinho, sei lá, com uma situação pontual em uma das turmas, eles vão reportar a vocês para que vocês consigam apoiá-los. Lembrando, apoiar não é fazer por, né? Apoiar é ajudar, é colaborar, é contribuir, né? É fortalecer, né? Então a gente tem que ter isso muito claro, porque em hipótese nenhuma vocês vão lá, agora você vai conduzir a formação. Isso não vai acontecer. Mesmo porque, não sei se vocês notaram, mas a projeção são 2 multiplicadores por turma, né? Então, se porventura tem um problema com passou mal, ficou doente, está internado, não sei, né? Nós sempre teremos um segundo elemento, um segundo formador, um segundo multiplicador que vai suprir, né, a ausência do seu colega de trabalho, tá bom? Então, vocês não vão conduzir as formações, vocês vão apoiar os multiplicadores de vocês, ok? Cíntia? Vamos só retomar o QR Code dos polos, né? Que a gente não conseguiu voltar ainda, enquanto a gente Posso voltar? vai se encaminhando para encerrar a live de hoje. Tá, vou voltar lá então. Perfeito. Bom, então, Ju, o nosso tempo está finalizando, né? Hoje a nossa live só tinha 1 hora. Então, a gente quer agradecer muito aqui, né, a presença de vocês. Vou retomar dizendo que todas as dúvidas, né, todas as questões, elas foram anotadas e a gente vai dar uma devolutiva para vocês de todas elas. Inclusive, vamos também compartilhar os materiais, né, utilizados na formação de hoje para que todos vocês possam ter acesso. Então, me despeço de vocês. Uma boa tarde, boa noite, um bom dia. Foi um prazer estar com vocês. Ju? Quero reforçar as palavras da Cíntia, é sempre um prazer muito grande estar com vocês. Eu acho que nós estamos cada vez mais estreitando esses laços, estreitando esse vínculo junto com vocês. Então, quinzenalmente terão todo esse momento de escuta. Então, as dúvidas que nós não respondemos hoje, eles vão responder depois. E aí a gente, de fato, é um momento de engajamento, é um momento de tê-los junto com a gente, né? Nós tivemos vocês com a gente há 2 semanas atrás, parece que foi ontem, né? Fiquei até na dúvida se fazem 15 dias ou não. Pode falar, Cíntia. Voltar o QR Code, né, enquanto a gente está falando, para o pessoal que ainda não conseguiu escanear. O QR Code do grupo. Do grupo, tá ali já. Isso, obrigada. Por favor, produção. Então é um prazer enorme estar com vocês, já me despeço de vocês, eu tenho alguns segundos apenas. Conto de coração com a presença de todos vocês nas escolas, engajando seus diretores, chama aquele diretor de canto, fala com ele o quanto ele tem perfil de formador, o quanto vai ser importante para eles, aqueles diretores que porventura
estão com alguma dificuldade mais pontual, de repente, de acessar um BI, de entender o BI enquanto ferramenta de gestão, ou até os processos como um todo, organizar a sua agenda, chama esse profissional para ser cursista também, né? Então vocês, pessoal, vocês conhecem muito bem o grupo de vocês conhecem muito bem os diretores de vocês. Contamos de coração com vocês aí para que o nosso programa seja um sucesso. Muito obrigada, pessoal.